Boa noite, rapaziada, tudo bem? Como vai? Bom, eu vou fazer esse vídeo para falar de um assunto que eu estava pesquisando, que eu achei muito interessante, que é a Guerra da Lagosta. Muita gente nem sabe do que se trata, mas eu achei tão interessante que eu vou trazer para vocês nesse vídeo e vou tentar falar rapidamente sobre o assunto. A Guerra da Lagosta aconteceu em 1963. Foi um episódio em que o Brasil quase realmente entrou em guerra com a França, tá? Tudo começou em 1961. Em 1961, alguns navios franceses de pesca estavam pescando na costa brasileira de forma ilegal. E os pescadores de lagosta no Brasil começaram a reclamar sobre isso, né, ao seu governo. Na época, o presidente era o Jânio Quadros, tá? E o Jânio Quadros já havia até, nessa época, quando começou esse imbróglio, o Jânio Quadros pediu até um protocolo de de invasão à Guiana Francesa. Olha que ponto chegou, tá? Então, assim, naquela época, a diferença militar entre Brasil e França já era grande, mas não era tão grande igual é hoje, tá? Então, assim, a França já era uma potência nuclear, inclusive ela fazia questão de lembrar os brasileiros dessa época, tá? Que ela era uma potência nuclear, ou seja, a França chegou a ameaçar o Brasil, um país não nuclear, com bombas nucleares. Olha só que coisa, o Brasil foi ameaçado nuclearmente pela França, tá? Por que o Brasil foi ameaçado e por que a França fez isso tudo? Porque o Brasil não tinha bomba atômica. Se o Brasil tivesse bomba atômica, esse imbróglio não teria nem começado. Mas vamos voltar ao assunto. Bom, em 1961, os pescadores de lagosta no Brasil, que faziam uma pesca praticamente artesanal, uma pesca sustentável, né? Começaram a reclamar que os franceses, que estavam vindo navios, igual acontece hoje com o navio chinês, né? Que os navios franceses estavam vindo para a nossa costa e pescando de arrasto, ou seja, tirando toda a lagosta do mar. Época de reprodução, uma pesca predatória, né? Lagosta de todos os tamanhos e assim ia. Bom, quando isso começou a acontecer, o governo, ainda era do Jânio Quadros, ele tentou de todas as formas diplomáticas para acabar com esse problema. Mas aí sabemos que houve as forças ocultas, né? Forças ocultas, mais conhecido como União Soviética, tirou o Jânio Quadros do poder e colocaram o João Goulart, que era o vice, né? Para quem não sabe, nessa época o vice era você concorria a vice. Você não fazia chapa com o presidente, né? Você tinha uma eleição, você tinha um voto para presidente e votava para vice, tá? Então o João Goulart, ele era comunista, né? Todo mundo sabe disso. Ele era cunhado do Brizola, ele ia muito para a União Soviética, ele ia muito para Cuba, ele ia muito para a China, para a Albânia, aquela coisa toda. Bom, quando ele entrou, ele, como todo comunista, né, mata e morre pelo capital, ele abriu as pernas para os franceses, né, e decidiu permitir a pesca dos franceses aqui. Isso deu uma merda muito grande, porque o nordestino, os pescadores de lagostas brasileiros começaram a reclamar muito, e isso virou uma comoção nacional. Pelo menos o Nordeste inteiro se revoltou, né, porque o Nordeste já foi colônia francesa, para quem não sabe. Ele já foi colônia francesa, já foi colônia holandesa. E então o nordestino, as grandes cidades nordestinas se revoltaram com isso, porque o Brasil fazia parte da economia do Nordeste, a pesca da lagosta, né? Então o João Goulart teve que voltar atrás, mas a princípio ele fez o que todo comunista faz. E aí, por pressão do povo e também da Marinha e das Forças Armadas em si, mas principalmente da Marinha, por pressão, livre e espontânea pressão, ele voltou atrás, mas permitiu, né, aí a França veio dizendo que precisaria queria fazer um estudo sobre pesca, um estudo científico, sobre as águas, né, sobre a pesca da lagosta e tudo mais, queria fazer um estudo científico. E o João Goulart permitiu
que a França enviasse 3 navios aqui. Aquela mesma história de sempre. Não, eles vão fazer só um estudo, a França é nossa amiga, sempre foi um país aliado. Então deixa a França vir aqui fazer um estudo científico. É claro que era tudo fachada, que era para fazer a pesca e o povo fica calado, né? O João Goulart ia dar aquela engambelada no nordestino, né? Mas a Marinha, muito esperta, falou, tudo bem, já que o presidente quer, a gente vai permitir, só que eu vou colocar nós só vamos permitir se colocar um oficial da Marinha nos navios franceses que vão fazer essa pesquisa científica. Bom, foram 3 navios de pesca franceses para fazer a pesquisa científica, 3 oficiais da Marinha. Não deu uma semana ali, em pouco tempo, os oficiais da Marinha perceberam, fizeram seus relatórios e disseram que não tinha pesquisa coisa nenhuma, que os caras estavam fazendo era pesca predatória mesmo, metendo bala nas lagostas brasileiras, tá? Então o João Goulart foi obrigado, né, a partir da pressão da Marinha, a proibir esses navios franceses de pescarem aqui. Bom, com o passar do tempo a França continuou tentando mandar navios para cá, navios de pesca, continuou mandando os navios de pesca para cá, a Marinha começou a apreender esses navios, tá? Se eu não me engano foram 5 ou 4 navios apreendidos de pesca na França, e isso começou a se transformar num imbróglio diplomático. A França começou a reclamar, a França mandou uma delegação de 8 senadores para cá, de 5 ou 8 senadores para cá. O Brasil se recusou a receber esses senadores. Quando eles chegaram no aeroporto de Guarulhos, eles nem pisaram fora do aeroporto, tiveram que ir para a Argentina. O Brasil não aceitou, né? Nisso o João Goulart já estava sabendo que ia dar merda, ele já estava meio querendo causar encrenca, o povo já estava na rua contra o João Goulart, as Forças Armadas já estavam, né, movendo seus pauzinhos, ou seja, o descontentamento do povo com o governo João Goulart já era muito grande, né? Ele já era visto com mais do que desconfiança, já como quase um traidor ali. Então o governo dele já estava por um fio nessa época, tá? Então a França decidiu então enviar uma força-tarefa. Ela tinha uma força-tarefa. Ela mandou. Essa força-tarefa era composta por um porta-aviões. Era o maior navio da França na época, o mais poderoso. E o seu strike group, né? Ou seja, tinha 2 cruzadores, algumas fragatas e algumas corvetas. Mandou essa força-tarefa para a costa do Senegal, que é a costa africana mais próxima aqui da gente, né? Mandou essa para a costa do Senegal, ficar estacionada ali. E dessa força-tarefa eles enviaram um navio, um contra-torpedeiro, para as águas brasileiras, para garantir a segurança dos navios franceses, dos navios de pescas franceses. Ou seja, eu vou enfiar meu navio aí para garantir que os nossos navios vão pescar, para garantir a nossa lagosta. A Marinha não deixou quieto, né? A Marinha não deixou quieto. Houve a Força Aérea mudou Bom, a Marinha e a Força Aérea levaram tudo que eles tinham para o Nordeste e começaram a fazer sobrevoos e ameaçar. E a França dava tiros de alerta, o Brasil dava tiros de alerta, fazia sobrevoos mostrando os foguetes, os torpedos em cima do navio. Foi um negócio tenso. Isso demorou uns 3 meses ali, uns 2 meses ali, até que o Brasil conseguiu. Aqui os jornais chamando já de guerra, muita apreensão na época, né? Os jornais chamando já de guerra da lagosta. E os jornais franceses lembrando o Brasil o tempo todo, falando que o governo do Charles de Gaulle, né, que era o presidente da época, ele lembrando toda vez que o Brasil não tinha força nuclear e a França era. A França tinha bomba nuclear, a França tinha armas nucleares, aquela coisa toda. E ficou aquele imbróglio, até que um dia a Marinha pegou raiva, a Marinha do Brasil viu que a França estava causando, se irritou com aquilo e começou a ser um pouquinho mais enfática, enviou 2 navios para lá. A França trouxe mais 2 navios para
para cá. Aí a Marinha já enviou um monte de navio lá e travou e falou: se passar daqui vai dar merda. Aí a França viu que não valia a pena uma guerra com o Brasil, que a lagosta ia sair bem caro, e decidiu voltar com o seu navio. O Brasil ainda acompanhou o navio francês para ter certeza que ele ia embora até a metade do caminho, mais ou menos. E foi isso que aconteceu. Foi a Guerra das Lagostas. Por que eu estou falando sobre isso agora? Para lembrar que o Brasil passou muito tempo sem uma ameaça à sua soberania desde a Guerra das Lagostas, que foi em 63. Então o brasileiro ele é muito mole enquanto isso, ele não sabe o que realmente é importante para ele, que é a sua soberania, né? O Brasil hoje não tem essa ideia, o brasileiro, ele perdeu um pouco disso, né? Foram muitos anos aí da esquerda tentando acabar com o patriotismo, né? Tentando acabar com a família, né? Então assim, esse episódio é muito... e pouca gente conhece. Então assim, é bom que todo mundo saiba disso, para lembrar que a França, que esses países que são tão amigos, que esses países que são tão preocupados com o meio ambiente, né, vê o Brasil como uma colônia, né, uma colônia rebelde, tá? Então assim, a França, ela veio aqui pegar lagosta, não é porque a lagosta do Brasil é maravilhosa, é maior e é bonita. Ela veio aqui pegar lagosta porque ela já tinha acabado como ela pescava de forma predatória, né? Diferente da pesca feita no Brasil, que era de forma artesanal, eles pescavam de forma predatória, com arrasto. E essa forma de pesca não dá a chance da espécie se renovar, né? Você pega pequeno, grande, vai pegando e não é uma forma sustentável de pesca. A França usou essa forma de pesca na costa francesa e acabou com a lagosta de lá. Ela acabou com a lagosta da costa atlântica da África. Ela acabou com as lagostas das águas da Guiana Francesa. E ela só veio mexer com as lagostas, com as nossas lagostas, porque ela já não tinha mais lugar para pegar a lagosta. Ou seja, ela estava acabando com uma parte do ecossistema do Atlântico inteiro. Então, quando eu falo bastante nesse canal sobre a Amazônia, sobre o Macron ficar falando sobre as ONGs francesas, as ONGs que estão aqui, né? Você vê, tem mais ONG na Amazônia dizendo que cuida de árvore, de macaco e de onça, do que no Nordeste para cuidar de gente, tá? Então, quando eles fazem esse discurso de o Brasil não sabe cuidar do meio ambiente, quem que sabe? A França? Os Estados Unidos? A China? Que país da cúpula, que país do G7 da ONU soube cuidar do seu meio ambiente? Ah, mas era outra época, eles não tinham... Os Estados Unidos têm a mesma idade do Brasil. Ok? Há 500 anos atrás, as florestas da França estavam bem preservadas quando o Brasil foi descoberto. Há 500 anos atrás, as florestas da Inglaterra eram bem preservadas. Ainda tinha muita floresta na Alemanha, na Europa inteira. Foi de lá para cá que eles acabaram com as suas florestas, que eles acabaram com o seu meio ambiente. E não foi só com o meio ambiente deles, não. Eles acabaram também com as florestas, muitas florestas na África, com muitas florestas na Oceania, na Austrália. Eles predaram muitos ecossistemas, né? Eu não canso de falar aqui sobre as ilhas artificiais da China no Mar Amarelo, né? Recifes de corais com espécies de corais e de peixes e de crustáceos endêmicas daquele lugar, que só tinha lá. Eles simplesmente aterraram tudo e fizeram ilhas artificiais militares para ter lugar para colocar seus navios de guerra e seus aviões, seus radares e mísseis. E disso você não vê jornalista militante ou aquele seu primo retardado, sabe, que vive às custas do papai e vota no Boulos. Pois é, você não vê esses caras falando sobre isso.
Sabe por quê? Não é porque eles não sabem. Eles sabem. Alguns não. É aquilo que eu digo. Esquerdista ou é enganador ou é enganado. Então, seu primo retardado, ou ele é enganador ou ele é enganado. Não sei qual é pior. Ok? Então, quando você ouvir esse mimimi de temos que entregar a Amazônia para a ONU cuidar, o AAA, né? Esse tipo de mimimi de que o Brasil não cuida das suas matas, saiba que isso é uma grande imbecilidade, uma grande mentira, tá? Para começar, com a grande mentira de que a Amazônia é o pulmão do mundo, que a Amazônia retém carbono. Mentira, tá? A Amazônia não retém carbono. O carbono que a Amazônia retém de dia, ela solta à noite, ok? Então, uma floresta para reter carbono, ela tem que começar do zero. Você quer que a Amazônia retém carbono, derruba ela inteira. Aí, no processo de crescimento, ela vai reter bastante carbono, tá? As plantas que mais retêm carbono são as gramas, mais do que as próprias árvores, ok? Porque num curto espaço de tempo ela consegue reter mais carbono, porque ela precisa de carbono para crescer. A árvore, depois que cresce, o crescimento é bem lento, inclusive, tá bom? Então, o pulmão do mundo são os oceanos. Oceanos que a França, inclusive o Oceano Atlântico é o segundo maior oceano do mundo, a França causou muita desgraça, ok? Então, quando você vê o Macron falando sobre meio ambiente, manda um bom cifo para ele, ok? E para o seu primo comunista. Um abraço.